Hello guys, here's Mike, your English teacher, and today I'm gonna talk to you about some basic differences between the prepositions to and for. Bem pessoal, o vídeo de aula de hoje vai ser um pouco diferente dos anteriores. Eu não vou falar sobre tópicos de fonética e fonologia de língua inglesa. Eu vou falar hoje sobre um tópico que eu particularmente gosto muito, que é sobre vocabulários, que também vou conversar um pouco sobre questões gramaticais. Então vai ser um pouco sobre usos, tá? Vai ser vocabulário e gramática juntos, tá certo? E como eu falei agora há pouco, o tópico vai ser sobre algumas diferenças básicas entre os usos de for e os usos de to. O que acontece? Muitos alunos, lá onde eu trabalho, têm dificuldades com o uso do to e for. Alunos do básico para intermediário, alto intermediário, até mesmo do nível avançado, eles têm dificuldade de saber quando nós devemos utilizar o to ou for. E há uma grande dificuldade com relação a isso. Então vamos começar? Let's start. Okay? Então eu vou começar alencando alguns dos usos, algumas das regras que norteiam o uso do to, para depois ir para o for. Ok? Right? Bem, eu quero elencar alguns tópicos para os usos de to. Por exemplo, destination. Nós usamos to quando nós queremos vincular destino. Por exemplo, I went to London last year. Eu fui para Londres ano passado. I went to New York 2 years ago. Or last year. Eu fui para Nova York ano passado, 2 anos atrás. Então, implica essa minha sentença uma destination, ok? Então, esse é o primeiro uso. The second use, o segundo uso é distance, quando eu estou me referindo à distância. Por exemplo, e geralmente, quando eu me refiro à distância, eu utilizo a expressão from to. Por exemplo, da minha casa para a universidade são basicamente quase 10 milhas. Então, from my house to the university, it takes me around 10 miles. So, from my house to the university, ok? Ou to university. So, então nós usamos from to, de até, ok? O terceiro tópico é comparing, quando nós fazemos comparações, pessoal. Então, por exemplo, quando eu for comparar, eu prefiro estudar a dormir. Então, I prefer studying to sleeping. Or, por exemplo, I prefer sleeping to working. Eu prefiro dormir a trabalhar ou estudar a dormir. Tá certo, pessoal? Então, eu uso esses dois verbos com ing, indicando hábito ou indicando verbalização. E uso to no meio para dizer que aquele famoso preferir a. Giving, quando nós damos alguma coisa a alguém. Por exemplo, I gave my computer to my sister. Ou I gave my notebook to my mother. Ok? Então eu utilizo aí o to, porque eu dei. I gave it to her. E reason. Bem, pessoal, esse tópico de reason é interessante porque quando nossa sentença ela vincula uma razão ou uma consequência, nós utilizamos o to. E necessariamente nessa sentença, o contexto seguinte tem que ser um verbo para que eu use o to. Por exemplo, tem uma razão de eu estar aqui falando, olhando para a câmera e falando com vocês. Então, I came here to talk to you, to teach you. Então, nesse caso, a minha razão, the reason, a razão que me fez vir aqui é to teach you, tá certo? Então, eu uso to. Então, basicamente, nós utilizamos para destination, distance, comparing, giving, and reason followed with a verb. Então, quando for seguido de verbo. Vamos agora, pessoal, para os usos do for, tá certo? Quando nós utilizamos for, when do we use for? Do you know this? Nós utilizamos o for para period of time, então para um período de tempo. Por exemplo, eu venho ensinando inglês durante, sei lá, os 2 últimos anos. Então eu digo, I have been teaching English for the last 2 years. Então, for the last 2 years, ou for the last 1 year, ou for the last 6 months, ok? Então, durante os 2 últimos meses. Então, eu venho morando em João Pessoa durante, sei lá, 10 anos. Tá? I have been living in João Pessoa for the last 10 years, ok? Então, for implica, ok? O period of time. O segundo uso que eu quero abordar para vocês do for é schedule, ou seja, compromisso, agenda, horário, enfim, quando nós temos esse compromisso. Por exemplo, eu marquei uma consulta para 3 de junho. Então, I made an appointment for June 3rd, tá? I made an appointment for July 1st, ok? Então, I made an appointment for, para. O terceiro uso é para benefits, ou seja, para benefícios, pessoal. Então, quando eu estou falando de benefícios, eu uso for,
For example, por exemplo, yogurt is good for your digestion. Então, iogurte é bom para a digestão de vocês. Quando eu estiver falando sobre benefits, ou seja, benefícios, we commonly use for. Nós geralmente utilizamos for, ok? The fourth, o quarto tópico é agree with. Quando nós concordamos com, tá? Nesse caso é interessante, eu particularmente gosto dessa expressão porque ela indica favor ou contra. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, vocês são a favor do casamento gay? For ou against? A favor ou contra? Como é que eu faço essa pergunta? Are you for gay marriage? Are you for or against? Are you for or against the gay marriage? For or against? Do something to help people. Então, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas. Nós utilizamos for também. Por exemplo, eu quero que alguém me ajude a carregar as bolsas. Então, eu posso perguntar assim: Could you carry these bags for me? Então, eu estou fazendo um apelo, um pedido. Então, I'm helping people, ok? A última sentença também é o que eu falei na primeira, ou seja, reason. A minha sentença ela vai falar sobre razão. E nesse caso, o contexto que vem a palavra seguinte tem que ser um substantivo. Por exemplo, let's go out, guys, for a drink. Let's go out tonight for a dinner. Então, nesse caso, for a dinner, for a drink. Tem que ser sempre for, porque a palavra seguinte é um substantivo, dinner e drink, tá? Certo, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a aula que eu planejei para vocês. Eu espero que vocês tenham adorado essa aula, tá? É uma aula simples, basicamente voltada para usos básicos do uso de to e for. Espero que vocês se inscrevam nas minhas redes sociais, deve estar aparecendo em algum lugar desse vídeo. Por favor, acesse meu canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, por favor. O like vai me ajudar bastante para o crescimento do meu canal. Se inscrevam, acesse minhas redes, esse é meu site, tá? E lá vai ter um monte de materiais para vocês baixarem. E deixe seus comentários aqui no vídeo sobre alguma dúvida, outros usos que vocês ainda não sabem sobre o to e o for, ou outras coisas, né? Para eu saber quais outros vídeos eu posso fazer em inglês. Thanks for watching and see you next time.